Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui do canal da Liturgia da Palavra. E nós vamos dar início fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nós entramos no período da ressurreição e pós-ressurreição de Cristo Jesus em nossas vidas. Bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, né? O Filho muito amado do Senhor Todo-Poderoso. Abril, né? Desejo que abril seja um mês muito abençoado a todos nós, mas principalmente a você que me acompanha neste período, neste canal. Nessa introdução, vamos já colocar em pauta as intenções de oração e também as orações propícias para este período. Inicialmente, o tema da Rede Mundial de Oração do Papa, que o Santo Padre, o Papa Francisco, nos pede para a reflexão do mês agora, né? O mês de abril. Intenção: por uma cultura da não violência. Rezemos pela maior difusão de uma cultura da não violência que implica um cada vez menor recurso às armas, seja da parte dos estados, seja da parte dos cidadãos. Rezemos também pelo nosso país, o Brasil, pedindo para que Nossa Senhora acolha o Brasil, o povo brasileiro e todo esse período do ano 2023, nos consagrando a ela e consagrando nossos entes queridos, familiares, amigos e até os nossos desafetos. Para este tempo pascal, nós rezamos o Regina Coeli. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia, alegrai-vos, exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que pela ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fizestes brilhar no mundo a alegria. Fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Também neste período podemos rezar o Ave Maris Stella, Ave do Mar Estrela, também. O mês de abril é o período dedicado a meditarmos, nós somos convidados neste mês a meditarmos sobre o Santíssimo Sacramento e também rezarmos mais intensamente para o Espírito Santo. E para este período, eu separei 2 orações de Santo Afonso Maria de Ligório. Para o Santíssimo Sacramento, se Jesus sacramentado, rezemos. Deus sacramentado, pão dos anjos e alimento divino, eu vos amo, mas nem vós nem eu ficamos satisfeitos com este amor. Amo-vos sim, mas amo-vos muito pouco. Fazei vós mesmo, Jesus, que eu conheça a beleza e a bondade imensa que amo. Fazei que meu coração expulse todos os afetos terrenos e deixe todo lugar só para vosso divino amor. Para ganhardes meu coração e vos unirdes tudo a mim, descei cada dia dos céus aos nossos altares. É, pois, justo que eu também não pense senão em vos amar, em vos adorar, em vos agradar. Amo-vos de toda a minha alma, amo-vos com todas as minhas forças. Se quereis recompensar-me por este amor, dai-me ainda mais amor, mais ardor, para que eu cresça sem cessar em vosso amor e no desejo de vos agradar. Jesus, meu amor, dai-me mais amor. E para esta já segunda semana do mês de abril, já no período de pós-ressurreição do Senhor Jesus, nós vamos rezar a seguinte oração dedicada ao Espírito Santo por Santo Afonso Maria de Ligório. O Espírito Santo dá os meios para amar a Deus e a ser santo. Meu caro Redentor, quereis meu amor e mandais que vos ame de todo o coração. Sim, meu Jesus, de todo o coração quero amar-vos. Não, meu Deus, direi confiado em vossa misericórdia. Não me apavoram meus pecados, porque agora os odeio, os detesto acima de qualquer mal. Eu sei também que esqueceis as ofensas de uma alma que se arrepende e vos ama. Aliás, porque mais que outros vos tenho ofendido, mais que outros vos quero amar com a ajuda que de vós espero. Meu Senhor, quereis que eu seja santo, e eu quero ser santo para vos dar gosto. Eu vos amo, bondade infinita.
Dou-me todo a vós. Sois meu único bem, meu único amor. Aceitai-me, meu amor, e fazei-me todo vosso, e não permitais que ainda vos dê desgosto. Fazei que me gaste todo por vós, como nos gastaste totalmente por mim. Amém. A seguir, a liturgia do dia. Nesse dia 17 de abril de 2023, com litúrgia branca, nós estamos na segunda semana da Páscoa desta segunda-feira. Então, as oitavas de Páscoa já terminaram, né? E entramos já no período rumo a Pentecostes, né? Mas é um período muito importante porque conta com os mais de 40 dias da Quaresma. Então, o povo que está meio a meio, né? Cristão Raimundo, um pé no mundo e outro na igreja, né? Não, é invertido. Um pé na igreja e outro no mundo. Esse é o cristão Raimundo. O que ele acha? Na minha opinião, na prática. Ele acha que faz todo o processo quaresmal, faz toda a parte do jejum, da penitência. Infelizmente, o teor do conteúdo tem um pouco de ironia, de fato. Por quê? Faz todo o período quaresmal, faz penitência, se arrepende dos pecados, faz a fila da confissão, vai lá na fila da confissão, se arrepende, tá, papapá, tranquilo. Aí chega na Páscoa, enche de carne, churrasco, até lá fez jejum de carne, tranquilo, né? Aí chegou a Páscoa, age como se fosse a Páscoa do mundo. Acabou no domingo da Páscoa, dia 9 de abril. Acabou, agora churrasco, né? Tanto é que se pode comer carne na sexta-feira das oitavas da Páscoa, é permitido, mas se você quiser, pode manter, né, a tradição de não comer carne. Faz um esforço aí, beleza? Então, faz um esforço. Aí, terminou a Páscoa, a pessoa vive no mundo, acabou. Mas eu vou na missa. Aí age que nem um inconsciente católico, né? O cristão inconsciente. Ai, é ressurreição. Tem um domingo. Aí se acorda porque vai ter domingo da misericórdia, que foi ontem, né? Se acorda, né? Aí lembra, ai, acho que tinha a novena da Divina Misericórdia. Ai, Senhor, misericórdia de mim. Tudo bem, tá tranquilo, tá. Chega na segunda semana da Páscoa, nem sabe por que se usa cor branca, não conta os dias, que são 50 dias para o domingo de Pentecostes, e faz o processo que, desculpa falar, na prática é pelas metades. Ah, sim, é pelas metades, sim. Porque o cristão que faz a quaresma, chega no domingo da Páscoa, católico, né? E acha que acabou tudo e que viva Jesus ressuscitou, acabou. Vamos aguardar a segunda vinda dele. Não, tá errado. Na minha concepção, desculpa aí, não tá certo. Pode não estar errado, mas não tá certo. Por que não tá certo? O que é a promessa do Cristo ressuscitado? Ele vai para a ascensão. Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vós o Espírito Paráclito. Não vou deixar vocês sozinhos. E ele não deixa qualquer pessoa, ele não deixa qualquer espírito, ele deixa a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o vivificador, o que dá vida. Não é pouca coisa. Então, Jesus ressuscitado não é só esperança. A gente não pode parar apenas em Jesus ressuscitado, Jesus misericordioso. A gente tem que ver as promessas. Quais são as promessas? Uma delas é ter deixado Nossa Senhora aos pés da cruz, né? Para nós, tá? Outra coisa, a promessa da vida eterna, corpo glorioso. Ótimo, beleza. E qual que é a outra promessa? O Espírito Santo. E aí a gente age como nesses 50 dias? Como se fosse uma missa comum do tempo comum. É comum o tempo agora? Não acho que é. Certo? Então é bom mudar o seu pensamento como católico. Às vezes você tá lá pensando, Jesus, onde tá? Pois é, mas você chama ele para ficar com você? Você pede o Espírito Santo? Não é entrar numa loucurada da vida, né? Que depois, infelizmente, alguns exageros dentro da RCC. Pode acontecer? Pode.
Mas a tendência é que quando você está com o Espírito Santo, mesmo que você esteja com os dois pés na RCC, você acabe dando sabe, tirando um pouquinho o pé e indo parar para o tradicionalismo. Não precisa também entrar para o radicalismo tradicional, né? Mas sem o Espírito Santo nada funciona. Nem sua vida de fé, nem sua caminhada, lamento informar. Então você tem que fazer uma experiência. E para fazer a experiência, você tem que pedir o Espírito Santo, o verdadeiro Espírito Santo, né? E feito a experiência com o Espírito Santo, fazer discernimento de espírito, meditar, estudar a palavra, né? Pode ouvir pregação, mas se a pregação não fizer uma mudança de ação de você com você mesmo, com os outros, aí, né? Lamento informar. Então, o áudio o pitaco de hoje, desta segunda-feira, é: não viva esse período, tá? Esse período que é a cor litúrgica branca, é o momento das Páscoas, né? Vai ter a terceira semana da Páscoa, a quarta semana da Páscoa, vai ter a leitura do Bom Pastor, vai ter um domingo que vai ter o Bom Pastor. E a gente precisa chegar, pelo menos em domingo de Pentecostes, honrando a promessa de Cristo para a nossa vida, de dar-nos o Consolador, o Espírito Paráclito, pelo menos isso. Pode ser que você receba no domingo de Pentecostes, pode ser que sim, pode ser que não, mas durante o ano você vai receber, fica tranquilo. Mas o importante é mostrar interesse, né? É verdade, tem que fazer um pedido de interesse. Gostaria de conhecer o Espírito Santo. Ai, que medo! Faz parte, até porque quando você recebe o Espírito Santo, você larga a mão das tuas vontades e faz a vontade do Pai acontecer na sua vida. Por que eu estou insistindo nisso? Gente, eu estou acompanhando alguns canais aqui na internet e eu já estou percebendo um mover, graças a Deus, né? Eu acho que o Espírito Santo realmente está já alertando. Um certo mover de um e outro pregador católico já se preparando para as grandes perseguições. Não, não é teoria da conspiração, não. Vai ter sim, tá? Já tá acontecendo para alguns, deve estar acontecendo para você. Então a gente precisa ter fortalecimento, porque nós vamos voltar meio que na época da igreja primitiva, da igreja das catacumbas, certo? A tendência é piorar. Eu não vou citar nomes, mas você que acompanha alguns canais já deve ter percebido que um ou outro influenciador ou tá muito indignado ou já está se preparando para as grandes perseguições. E o que é a grande perseguição? É a própria igreja perseguindo o povo da igreja, entendeu? Não estamos falando de outras denominações nos perseguindo. Isso sempre teve, né? Mas eu estou falando de gente que tem uma identidade na igreja católica e já tá descobrindo né, que a coisa pode piorar. Eu posso até falar, porque talvez vocês acompanhem, eu tenho sempre feito a referência aqui, mas assim, eu acompanho já tem alguns anos, mas faz poucos, que eu tenho falado, que é o canal aqui do Apelos Urgentes relacionado a Nossa Senhora de Anguera, as aparições de Nossa Senhora de Anguera, que tem acontecido já há mais de 30 anos, certo? Ele tem, até onde eu sei, a aprovação do bispo local. E eu sugiro que vocês acompanhem lá o canal dele, do senhor, do vidente Pedro Regis, senhor Pedro Regis, né? E ele tem um Instagram oficial, inclusive, para quem gosta de profecia, né? Eu, particularmente, eu pisei o pé no freio com relação a isso. Porque o que eu tinha que ler a respeito de profecia de Nossa Senhora por um mundo, eu já li. Até indico lá o livro azul do Padre Gobi, né? Mas se for para deixar você atribulado, melhor não ler muito não. Sabe por quê? No fundo, todo mundo quer saber o futuro, né? Olha, a única coisa que eu posso dizer é que o futuro é você que é católico, você vai ser perseguido em algum momento. Você vai ser deixado de lado, você vai ser expulso, você não vai se sentir bem na sua paróquia, a comunidade pode se voltar contra você ou você se voltar contra alguém e assim vai. Tá? Então as perseguições vão acontecer. É a única certeza que eu tenho.
E não vai adiantar você correr muito para saber o futuro ou coisas do gênero, porque o que é preciso? Fortalecimento. Então, se eu estou batendo na tecla esse ano, não trate o período que vai da Páscoa até Pentecostes como se fosse um período de tempo comum. Não estamos no período da cor verde, não estamos no período de ficar lá quase semi-morto lá na missa. Temos que celebrar que Jesus ressuscitou e que ele vai mandar um Espírito para estar, o Espírito Santo de Deus vivificador, para estar do nosso lado. E é ele que nos faz manter-nos na caminhada. Não se iluda. Não é pelas suas perninhas, não. Não é pela sua cabecinha, não. Se não tiver o Espírito Santo, a gente não consegue nem acordar de dia. Ou de noite, né? Quando precisa lá para acordar no rosário do Frei Gilson às 4 da manhã, né? Tá certo? Então, pitaco do dia é esse. Eu vou alterar um pouco a ordem da leitura do catecismo. Infelizmente eu tô tendo que gravar meio que picado aqui, então vai ter alteração de voz. Tem hora que eu tô com a voz mais lenta, outra hora eu tô com a voz mais assim, às vezes eu tô muito alegre ou não. Então vai dar essas quebras no áudio. Mas não tem jeito, eu tive que dividir. Então agora só vou fazer a leitura, as leituras do dia, depois eu anexo o trecho do catecismo, mas vai ter, tá? Alguma coisa de leitura terá, tá bom? Então eu faço esse apelo, certo? Faço esse apelo. Por favor, não me faça essa vivência. Já passou uma semana, mais de uma semana, certo? Estamos na segunda semana da Páscoa. Não viva mais esse período pós-quaresma como se fosse um período do tempo comum, porque ele não é. Ele é um momento especial. Mas mesmo que você fale, não, mas eu tô vivendo efusivo. Não tá, não. Não tá, não. Tanto é que você deve estar pensando agora, vai ter um outro feriado, né? Só que esse é um feriado cívico, dia 21, dia de Tiradentes, né? Esse sim você pode fazer. Não, apesar que é churrasco, não, porque é sexta-feira. Mas esse sim você pode ir pra praia, pode se divertir, porque é um feriado cívico. Agora, o que teve na semana passada não foi feriado. Para o seu trabalho, sim, mas não é o dia para você ficar, não foi um momento para você ficar saracoteando e mostrando o corpinho nu por aí, certo? Ou semi-nu. Era um momento para a gente, pelo menos, se não deu para participar da celebração, se não deu para participar da vigília pascal, pelo menos ficar em casa meditando, meditando os sofrimentos de Cristo, né? Para chegar no domingo da Páscoa com o coração um pouco mais leve, com a esperança em Cristo. Mas se você não fez a vivência, acho que é bom começar a se espertar, né? Vai saber se vai ter ano que vem para todo mundo, né? A gente não sabe se vai estar vivo. Tem muita até criança morrendo, certo? Então, é sobre isso. Outra coisa importante, que como diz, com o tempo a ficha vai caindo, né? Ou com o tempo o cartão, como diz, o sinal da aproximação chega, né? Que é para a geração atual, não sabe nem discar um telefone daqueles de disco, né? Eu vi um vídeo esses dias. O rapaz, o pai dele falando, vai, disca aí. Como é que liga pra tia? O piá apertando o botão, o furinho, achando que era ali que ele não sabe que tinha que discar, né? Sabe aqueles telefone tartaruga? Então, é isso. É isso que eu tô falando. Então, eu falar que caiu a ficha, às vezes o pessoal novo não entende. Tem um programa que eu assisto de vez em quando e ele faz uma promoção. O apresentador lá faz uma promoção da sexta-feira. Hoje, na sexta-feira, se você curtir, compartilhar, comentar lá no meu perfil aqui do apresentador, você vai ganhar um kit churrasco. Olha que o kit churrasco do homem, sexta-feira. Toda sexta-feira tem o kit churrasco. E o kit churrasco é bem servido, hein? Vem a carne específica para churrasco, vem bebida, vem carvão, saco. Não é pouco carvão, não. É o saco completo de carvão. Que mais? Ah, vem bastante coisa naquele kit churrasco, hein? Aí eu fiquei pensando, como é que um cristão tem que ser muito radical mesmo, né? Hoje em dia você tem que ser meio, entrar na doideira mesmo da renúncia total. Tipo, às vezes você tá com desejo de comer um churrasco, né? Brasileiro,
A cultura do churrasco gaúcho foi pro mundo inteiro. O Brasil, então, sexta-feira é dia de churrasco, não é? É sim. Vê no seu vizinho, vê no seu trabalho, no programa aí falando que vai sortear o kit churrasco. Toda sexta-feira tem um kit churrasco patrocinado por uma churrascaria aqui. Não, por uma casa de carnes aqui de Curitiba. Isso é a cultura do churrasco, mas pensa, gente. Podia ser sábado, né? Mas não, é sexta. Bem no dia da abstinência. Então o que a gente faz? Você que quer voltar para a Igreja Católica, você que quer fazer uma caminhada séria, é renunciar a essa cultura. Ah, é dia de pra ver filme de terror. Na sexta-feira? Pode reparar, dependendo da programação da TV, filme de terror é na sexta. Mas podia ser sábado. E não é. Então a gente tem que começar a perceber essas nuances, essas sutilezas e começar a renunciar. Falar em renúncia, tenho que fazer um comentário aqui de uma coisa que eu andei ouvindo, porque eu falo da RCC, mas eu não sou da RCC, efetivamente. Eu não participo de nenhum grupo de oração da RCC. Mas andei sabendo que tem uma carta aí, diz que não dá para falar, que tá renunciando à seita, não pode dar nome, né, pra seita lá. Por que tá acontecendo isso? Pelo que eu entendi, é uma questão legal, é uma questão da parte do direito civil e penal. Porque algumas seitas devem estar se sentindo ofendidas. Aí é aquela história, né, gente? Na parte espiritual, nós sabemos que não vai ser por esse impedimento, né, que você vai deixar de renunciar às seitas e lugares reencarnacionistas. Até porque é o seguinte, geralmente os grupos de oração não são públicas assim, mas quem está entrando, mas hoje em dia a gente tem que entender que tem seitas até satânicas, públicas. Movimento ateísta que é público, que tem a associação lá. Às vezes eu vejo umas coisas assim, associação dos ateístas não concorda com o uso do dinheiro público para a construção de uma imagem de Nossa Senhora, em alguns lugares do interior, né? Pode ver, aí entra uns caras aí que tem, tá tudo constituído, tem CNPJ, tem advogado, tem tudo, e ele entra com uma ação judicial. Então, o que está acontecendo é muitas questões judiciais aí. Mas a gente sabe que é um mover, né? Que não pode nos impedir das renúncias daquilo que tivemos no passado. Porque, desculpa falar, gente, a maioria das pessoas diz que é católica, mas frequenta vidente, cartomante, vai na seita reencarnacionista, depois não sabe por que a vida tá toda feia, né? A vida do católico, às vezes, não vou dizer que Deus não permite sofrimento, às vezes a gente tem uns perrengues grandes, sabe? E às vezes acontece da pessoa que tá na igreja, mas tem uma vivência, sempre teve aquela vida. De repente ela pensa em vou me aprofundar mais. Na hora que aprofunda, aí tem assalto, aí a casa pega fogo, aí perde emprego, começa a ter umas tribulação. Aí a pessoa não entende que isso é uma forma de limpeza. Acontece mesmo, esse movimento acontece, só que aí o negócio é você se aprofundar ainda mais em Jesus, faz mais adoração, porque é uma espécie de efeito Jó. Deus tem o poder de nos testar, ele permite para saber até que ponto a gente vai aguentar. E se aguentar bem, ele manda outra tribulação. E se aguentar bem, aí ele sabe que vai inspirar, vai dar um sopro, ó, pede o Espírito Santo aí, porque sem o Espírito Santo você não consegue. Então esse é o segredo, pelo menos para mim, da caminhada em Cristo. Você não pode regredir. Regressão jamais nessa parte. Você vai e avança, chorando, perdendo pedaço do corpo, se tiver que perder, um câncer que vai te comendo por dentro, entendeu? Mas a questão é a velha história de sempre que eu já ouvi de um padre, exorcista. Nós podemos morrer de câncer, mas pelo menos se você esteve fiel a Deus, fidelidade a Deus, tua alma é salva. Agora, você pode morrer com o corpo perfeito e parar com a alma lá no inferno. Então você que escolhe. Certo? Então eu digo isso para você que de repente se acordou para a vida em Cristo. Se você se acordou para a vida em Cristo, as tribulações vêm. Você vai chorar, vai se revoltar, vai dar de dedo lá para Jesus no sacrário,
tudo bem, pode ir lá dar de dedo. Melhor se mostrar o que você é para Jesus do que depois você ficar achando que é a boazinha ou o bonzinho da fita. Que não é. Ninguém é bonzinho ou boazinha, não. Nós temos maldade no coração. Pode parar. Beleza? Então fica o pitaco do dia. Eu tô falando isso porque teve um. Eu acompanho o pregador Anderson Reis e ele falou da carta. Depois eu fui saber o que era a carta, vi outra influenciadora falar, aí eu entendi. Tem dois lados da moeda. A primeira questão legal. Provavelmente a renovação carismática em suas bases, suas casas de missão aí no país, esteja passando por processos judiciais por difamação, alguma coisa do gênero. Porque o Brasil é assim, botou processo porque falou mal de mim. Porque os outros ficaram ofendidos, né? Mas tem um lado espiritual realmente que aí sim, de fato, eu concordo com o pregador Anderson Reis, porque por mais que ele seja assim um pouco extremado, né? Mas errado ele não tá também. É muito preocupante, né? Então, renunciar àquilo que ofende a Deus nunca vai deixar, nunca vai sair de moda. Ou pelo menos é a coisa certa a ser feita. Agora, se isso está ofendendo os que não conhecem a Cristo, então rezemos pela conversão deles. Certo? Então não deixe de fazer suas renúncias, até porque senão daqui a pouco, até o fato da gente fazer a confirmação do batismo no sábado santo da vigília, você renuncia a Satanás e suas obras, daqui a pouco os satanistas vão se achar ofendidos, porque aquilo é uma renúncia pública, feita numa missa. Missa, da vigília pascal, entendeu? Isso realmente é complicado. Mas a carta de orientação da RCC tem os dois lados. Eu entendo o lado humano da RCC, por outro lado, a gente também tem que ter cautela e descobrir, pedir para o Espírito Santo iluminar a cabeça da gente e ver. Paliativo não há, então, o que vamos fazer? É como diz, né? Todo mundo quer respeito, mas ninguém respeita a Igreja Católica e seus membros, certo? Então isso já é uma perseguição. Então fica a minha opinião, meu apoio ao pregador Anderson Reis. Né? Mas lembre-se, aí eu não gosto de ouvir muito pregação de pastor, mas teve um pastor que reiterou aquilo que deveríamos saber. Quando uma pessoa nos persegue, ou quando você vê que a Igreja Católica está sendo perseguida, é aquilo que Saulo fez no começo, que depois virou Paulo. Ele não perseguia, ele perseguia os membros, seguidores de Cristo. Quando teve o encontro com Jesus, o que Jesus falou? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não falou por que persegue meus filhos, ou por que persegue meus seguidores, não. Jesus toma para si. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí, o que é isso? Então, todas essas coisas que estão acontecendo, críticas, perseguições à Igreja Católica, difamações, eles não estão perseguindo nós como pessoa, como membros da Igreja Católica. Eles são perseguidores do próprio Cristo. Quando zombam de Cristo, que eu também já vi uns vídeos lá na Terra Santa dos rabinos, aqueles rabinos ortodoxos, né, que usa aquelas tranças, roupa preta e tal, tirando sarro de freira, de católico, eles não estão zombando da pessoa ali, ou da congregação que elas representam, ou do fato de ser padre. Eles estão perseguindo o próprio Cristo. Cristo toma para si essa coisa, sabe? Para você ver como Cristo ele tem consideração por nós, ele tem responsabilidade sobre nós, ele é a face do Pai, né? Como dizia o Papa Bento XVI. Ele não falou, você perseguiu o Santo Estevão, ou você perseguiu os membros daquela família que são fiéis a mim. Não, ele toma para si. Por que você está me perseguindo? Por que me persegues? E o que eu te fiz? Se eu só fiz aquilo que ele falou antes do processo da condenação e paixão. Fale o que eu fiz de errado. Se eu apenas o fiz milagres, curei pessoas, libertei dos pecados, libertei do demônio. Qual é a condenação? E então, nós como seres humanos, porque são irmãos, né? Se você não quer acreditar que um judeu ortodoxo é um irmão seu, pensa no DNA. O DNA dele é parecido com o meu e o seu. Então, somos irmãos humanos.
como seres humanos. Então, como humanos, nós perseguimos Cristo. É até pessoas da própria igreja mesmo. Às vezes eu posso estar perseguindo a Cristo, ofendendo a Cristo, porque somos pecador. Você também, entende? Mas o que eu quero dizer é cuidado com os relativismos do mundo. Cuidado com aquilo que já está dando a ideia de que, essa coisa não pode. Mas não pode, mas eles podem. Nós, como católicos, não podemos, mas eles podem. Então, rezemos, certo? Tá? Então, a partir desse ano 2023 para frente, então eu não sei por quanto tempo eu vou estar com o canal, com esse projeto, se vou ter ânimo, não vou ter ânimo, né? Tudo, não é para sempre, gente. Às vezes acontece de eu chegar aqui e falar, gente, tchau, acabou, vou encerrar. Talvez eu mantenha com voz artificial as leituras da palavra, porque eu já tô vendo isso também. Se eu ver que meu pitaco tá incomodando alguém, aí é só a leitura da palavra, a divulgação da palavra e cada um que faça a sua busca, porque Cristo vai buscar, não se preocupa, Cristo busca a gente, que nem lá os discípulos de Emaús, tá? Eu tenho que acreditar nisso também. Eu sou mais uma no oceanozinho desse negócio de influenciador católico, que eu, falar a verdade, nem me considero influenciadora de nada. Eu só dou meus pitacos, minhas opiniões pesadas e ponto, capeta, saudações, beleza? Cada um tem que seguir sua vida. Mas eu digo assim, desse ano para frente, eu vou bater na tecla depois da quaresma, pós-Páscoa, para fazermos um processo de pedirmos o Espírito Santo, porque é ele que dá o fortalecimento. Agora, se você não quiser o fortalecimento, é problema seu, porque eu vou dar uma das noivas previdentes, eu vou tentar o que eu puder. Agora, se você não quiser, você tem que seguir a Jesus, não é para seguir a mim. Você tem que seguir ou qualquer outro influenciador. Eu vou lá porque aquele pregador vai lá fazer revelação. Tá errado, filho. Não é assim não, tá? Tá bom? A primeira leitura de hoje, desta segunda-feira, Atos dos Apóstolos 4, versículos 23 a 31. Naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvir um relato, todos eles elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu criastes o céu, a terra, o mar, tudo o que neles existe. Por meio do Espírito Santo, dissestes através do teu servo Davi, nosso pai: Por que se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi assim que aconteceu nessa cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e os povos de Israel contra Jesus, teu santo servo a quem ungistes, a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade havia predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Responsório de hoje, Salmo 2, com refrão: Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Porque os povos agitados se revoltam? Porque tramam as nações projetos vãos? Porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente e o seu ungido? Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Ri-se deles o que mora lá nos céus, zomba deles o Senhor onipotente. Ele então em sua ira os ameaça, e em seu furor os faz tremer, quando lhes diz: Fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião meu monte santo o consagrei. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. O decreto do Senhor promulgarei, foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és o meu filho, e hoje te gerei. Podes pedir-me, e em resposta te darei por tua herança os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los e quebrá-los como um vaso de argila. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Evangelho de hoje, João 3, versículos de 1 a 8. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que veste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele.
Jesus respondeu: em verdade eu te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água do Espírito, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Recordamos o Evangelho do dia 16 de abril, segundo domingo da Páscoa, domingo da Misericórdia. João 20, versículos 19 a 31, que é um encontro de Jesus com seus discípulos, e aí não sei por que o Tomé não tá lá. Tomé fala que aí de novo, é o único que não acredita no que os discípulos e apóstolos que estavam no cenáculo falam: nós vimos o Senhor. E ele não acredita. Jesus tem que vir para ele para mostrar o lado aberto, fazer o Tomé tocar e falar: vem aqui tocar nas minhas feridas, na minha ferida aberta aqui. E aí o que Tomé fala? Meu Senhor e meu Deus. E aí Jesus fala, né? Não falou assim, né? Mas, pô, Tomé, você tem que ver e tocar. Felizes aqueles que acreditam sem terem me visto e sem terem me tocado nas minhas feridas. Então, feliz de nós que estamos aqui proclamando a Cristo sem termos visto Ele, tocado nas feridas dele, mas nós sabemos, eu acredito, né? Que você que está me ouvindo já teve uma experiência. Alguma experiência com Jesus você teve. Tá? Então, louvamos a Deus, agradecemos a Ele pelo dom da vida, pelo dom dessas experiências. Deus quer estar conosco. Ele sempre, né, perguntou para Santa Faustina: filha, falta alguma coisa? Quem tem o Diário de Santa Faustina tem várias passagens lá que ele fala, pergunta: filha, tá faltando alguma coisa? Aí ela fala: eu só quero te agradar, Senhor, né? Então, desejo a todos uma ótima semana, fiquem em paz, na paz de Cristo. Leitura do Catecismo da Igreja Católica para este dia. Começa no artigo 6. Jesus subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Parágrafos 659 a 660. E o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. O corpo de Cristo foi glorificado desde o instante de sua ressurreição, como provam as propriedades novas e sobrenaturais de que desfruta a partir de agora seu corpo em caráter permanente. Mas durante os 40 dias em que vai comer e beber familiarmente com seus discípulos e instruí-los sobre o reino, sua glória permanece ainda velada sob os traços de uma humanidade comum. A última aparição de Jesus termina com a entrada irreversível de sua humanidade na glória divina, simbolizada pela nuvem e pelo céu, onde já está desde agora sentado à direita de Deus. Só de modo totalmente excepcional e único, ele se mostrará a Paulo como um abortivo, uma última aparição que o constituiu apóstolo. O caráter velado da glória do ressuscitado durante esse tempo transparece em sua palavra misteriosa a Maria Madalena. Ainda não subi para o Pai, mas vai aos meus irmãos e dize-lhes: eu subo para o meu Pai, vosso Pai, para que meu Deus e vosso Deus. Isso indica uma diferença de manifestação entre a glória de Cristo ressuscitado e a de Cristo exaltado à direita do Pai. O acontecimento, ao mesmo tempo histórico e transcendente da ascensão, marca a transição de uma para a outra. Agradeço a todos que me acompanharam até este momento no áudio. Desejo a todos um ótimo dia, tarde ou noite. Fiquem em paz, na paz de Cristo.